A exigência de cheque calção para garantir o atendimento em hospitais particulares é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Em São Paulo, tem até uma lei que pune o estabelecimento que insistir na prática. Depois de passar por um hospital público com a esposa que apresentava princípios de AVC, este auxiliar administrativo seguiu com ela para um hospital particular em Brasília. Ele sentiu na pele a recusa do atendimento na hora em que mais precisou. A minha esposa teve um princípio de AVC e aí eu corri para o hospital público, né? E não tive sucesso no hospital público, não tinha atendimento. E aí levei ela no hospital particular. Chegando lá, não sei o que aconteceu, que eles me pediram um cheque calção para atender ela. E aí eu corri atrás de uma cunhada minha, que ela trabalhava com cheque, e ela me emprestou esse cheque e 20 minutos, mais ou menos 30, ela foi atendida, depois que ela chegou com o cheque em branco. Uma realidade comum em hospitais é a exigência de um cheque calção como garantia do pagamento do serviço de saúde. Mas o diretor do PROCON do DF afirma que esta prática é terminantemente ilegal. O artigo 39, inciso 5 da Lei 8.078/90, que é o CDC, ele já dispõe sobre a prática infrativa, que é a cobrança, a exigência de calção para a internação ou coisas assim. Então, quer dizer, não se pode exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Recentemente, uma lei do Estado de São Paulo, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, proibiu a exigência do cheque calção em redes médicas particulares como garantia de atendimento em emergência e urgência. Se a lei for descumprida, o estabelecimento deverá devolver o valor pago pelo paciente em dobro e poderá receber uma multa na quantia que varia entre R$ 1.000 e R$ 10.000. Bom, e para tratar desse tema, a nossa convidada de hoje é a advogada especialista em direito do consumidor, Renata Espada. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Tudo bem? Bom, como nós acabamos de ver na reportagem, há muito tempo que essa prática é proibida. Mas por que ela ainda acontece? Isso, ela acontece porque, na verdade, o que é a calção? A calção é uma garantia, uma prática comercial legal. A calção, você pode querer deixar um cheque como garantia pelo pagamento de um eventual serviço, de um eventual consumo, como no aluguel de mesas para festas. Mas o que o consumidor ele não pode é ser obrigado a fazer isso, principalmente se tratando de hospitais, né? Que sobre a questão da saúde, ela está prevista constitucionalmente. Pedir, então, cheque calção pode ser considerado crime? Isso. Pedir o cheque calção é ilegal, é uma prática civil ilegal. O crime é a omissão de socorro. O hospital, ele, quando se recusa em atender uma emergência, uma pessoa, porque ela não trabalha com cheque, ou até mesmo porque o cheque, ele foi consultado e o nome da pessoa consta no cadastro de proteção de crédito, isso sim, é crime e a pessoa, no caso, o familiar do paciente, pode até procurar um policial. E como que esses hospitais, eles justificam a cobrança, então, desse cheque calção? Isso. Na verdade, os hospitais, eles se justificam se baseando na lei civil, que prevê a possibilidade de se exigir uma garantia. O que eles não podem fazer em se tratando de uma proteção à vida. Agora, a pessoa não tendo um cheque, eles não poderiam colocar uma nota promissória ou utilizar outro meio de ter essa garantia? Isso. Na verdade, no hospital, não se sabe o que ela vai consumir. Quanto que vai ser esse tratamento? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não proíbe somente os hospitais, eles proíbem todo estabelecimento comercial que condiciona a prestação de serviço a um pagamento, seja ele qual for. Então, na verdade, o certo é se fazer um diagnóstico do que aquela pessoa vai precisar, o quanto ela vai gastar, para depois acertar de que forma que ela vai pagar. E jamais negar socorro, no caso, né, essa pessoa. Atendimento. Ok, e vamos agora conferir uma pergunta de um telespectador. Vamos ouvir. Meu nome é Wagner Alves Teixeira, trabalho de servente. Se eu for a um hospital particular e não tiver cheque calção ou plano de saúde, o hospital pode se recusar a me atender? E então, na questão, vamos responder a dúvida desse telespectador. Se ele for um hospital particular e não tiver plano de saúde, nem cheque calção, nem um cheque para dar como calção, o que ele deve fazer? Porque o hospital não pode se recusar ao atendimento, né? Com certeza. Como eu disse, nenhum estabelecimento pode se recusar a atender uma pessoa.
Os hospitais, ele tem que atender, não pode proibir por falta de plano de saúde, nem por falta do cheque calção, mesmo porque a pessoa ainda não teve o serviço prestado, então não se sabe se ela vai pagar ou não. Então, na verdade, a pessoa é atendida, tem que se passar o preço de quanto vai ficar, aí assim a pessoa decide se fica ou não. Em caso de emergência, tem que se atender por ser crime de omissão de socorro. Agora, em caso de problema, a vítima ela deve procurar quem? Ela recorre primeiramente ao PROCON? Isso depende do atendimento. Se o atendimento for de emergência, a pessoa ela pode procurar qualquer policial. Pode chamar uma viatura, procurar uma delegacia mais próxima, mesmo porque não há tempo de se procurar a justiça com uma ação civil. Quando não se trata de emergência, ela pode ir ao PROCON, à Delegacia de Proteção ao Consumidor, ao Ministério Público e prestar, na verdade, comunicar que essa prática está sendo feita, que ela é legal e é proibida. E, posteriormente, propor uma ação judicial para que eles devolvam o cheque, caso ele seja deixado, e até mesmo condene por danos morais, pelos todos os sofrimentos que essa pessoa passou no estabelecimento. Ok. E temos mais uma pergunta feita pela nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. Bom dia, meu nome é William, sou estudante. A minha pergunta é, se eu chegar na emergência de um hospital com a carteirinha do convênio fora da validade, devo ser atendido pelo hospital mesmo assim? Pois é, agora entrando um pouquinho na questão de plano de saúde, se ele estiver com a carteirinha vencida, por exemplo, o hospital pode se negar a atendê-lo? Não, de maneira alguma. Os planos de saúde, a agência que regulamenta é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Existe uma agência que regulamenta e protege todos os conveniados. Então, na verdade, o hospital ele pode consultar o plano, ligar para o plano de saúde e ver se a pessoa está pagando, se o plano foi cancelado e verificar qual é o problema. Às vezes a pessoa recebeu a carteira nova em outro endereço, mas não pode se negar. Não sendo emergência, a carteira estando vencida e o plano, por acaso a pessoa não pagou e foi rescindido, aí sim. Sendo emergência, nem em caso de rescisão. Tem que atender porque aí vai ser crime de omissão de socorro. Agora, mesmo quem tem plano de saúde pode ser obrigado a pagar algumas taxas para realizar certos tipos de consulta? Isso, tudo que quem tem plano de saúde, todo conveniado, tudo que for cobrado tem que estar de acordo com a lei que protege, com a lei que protege, regulamenta todas as questões sobre o plano de saúde com um contrato. Quando você se adere, quando se adere a um plano de saúde, é feito um contrato. Então, nesse contrato, ele tem que ser esclarecido ao consumidor tudo que o plano não vai prestar. Por exemplo, cirurgia plástica. O plano não vai cumprir esse tipo de procedimento. Então, mas tem que vir no contrato e também tem que estar de acordo com a lei federal. Tá certo. Vamos ouvir mais uma pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Imaculada, sou aposentada. Gostaria de fazer uma pergunta. Se eu não for atendida num hospital particular, o que eu faço? A quem procurar? Então, se ela não for atendida no hospital, o que fazer? Quem procurar? Isso, como eu disse, o paciente, ao chegando ao hospital, vamos ver que tipo de atendimento que ele vai querer. Se for uma emergência, como eu falei, se for no interior, por exemplo, e a pessoa não tiver como ir ao PROCON, nem à Delegacia de Proteção ao Consumidor, ela pode chamar uma viatura, um policial civil, um policial militar, comparecer a uma delegacia que não precisa ser exclusiva de direito do consumidor. Se não for emergência, ela procura o PROCON ou até mesmo pode propor uma ação judicial no juizado especial, requerendo uma liminar, que é uma decisão para ser cumprida de imediato, falando juridicamente, que é uma liminar, e requerer que o paciente seja mantido no hospital. Então, resumindo, qualquer pessoa que não for atendida no hospital, sendo emergência, ela procura a autoridade policial, o PROCON ou o Ministério Público, se for emergência. Se não for emergência, ela procura também o PROCON e, posteriormente, uma ação judicial. Lembrando que, nos dois casos, cabe uma ação judicial por danos morais. Agora, esse entendimento, essas dicas, elas também valem para aquele paciente que o plano de saúde ainda está em período de carência, mas ele sofre uma emergência e o hospital deixa de atendê-lo? Também, como eu disse, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, ela prevê essa questão também. No caso de emergência, ligou para o plano de saúde, ele não quis atender, tem que ser atendido e, posteriormente, a pessoa vai propor uma ação judicial em
desfavor do plano de saúde, que o hospital não pode deixar de atender o paciente, independente do problema que ele apresente. Há um canal de denúncias para o paciente que for vítima de um hospital que queira exigir o cheque calção, por exemplo? Claro, o paciente ele pode procurar, como eu disse, o PROCON, pode procurar a delegacia e até mesmo fazer uma denúncia no Ministério Público. Tá certo. Muito obrigada pelos É um prazer. esclarecimentos e tenha uma boa tarde. Muito obrigada.